O impacto destruiu a base da cadeia alimentar em terra. E o mesmo se deu no oceano, porque a escuridão prolongada matou o plâncton, alimento básico no oceano. Alguns tipos de moluscos e lulas também não sobrevivem. A chuva ácida pode ter caído após uma semana do impacto, mas ela pode ter continuado a cair até 10 anos depois. Ademais, poluentes resultantes do impacto continuam a subir. Depois que a poeira do impacto se assenta, a Terra sofre temperaturas de efeito estufa e secas terríveis. Cientistas que acreditam na teoria do impacto estimam que foram precisos 100 mil anos para o ecossistema terrestre se recuperar. E 3 milhões de anos para os oceanos voltarem ao normal. Mas quando isso aconteceu, já não havia dinossauros. Esta não é uma simples história de extinção. Isto é, não pense nisto como uma bala que mata um organismo vivo. Não foi esse tipo de processo. Foi um ataque ambiental tão enorme à superfície da Terra que foi capaz de afetar todos os ecossistemas, independente de onde estivessem. Se você perguntar o que fez este organismo ou esta parte especificamente da superfície da Terra ser extinta, não há uma só resposta. Portanto, esse processo afetou não só o Tiranossauro Rex ou o Hadrossauro Bico de Pato, que migrou pelo Colorado, mas afetou plantas e animais, em terra e no mar, onde quer que estivessem no mundo. E se um meteorito daquele tamanho caísse na Terra hoje? Ele deixaria no solo um buraco suficiente para esmagar tudo entre Nova York e Filadélfia. E seria apenas o começo. A colisão de um asteroide lança muita poeira no ar. Colheitas vão cessar, não haverá mais colheitas, e sem colheitas, haverá muitos humanos com fome. No mínimo, vários bilhões de pessoas morreriam e seríamos lançados numa luta pela existência. O impacto de um asteroide deveria ter deixado um cemitério de dinossauros. É onde a teoria do impacto encontra problemas. Se a teoria fosse correta, essa época de 65 milhões de anos deveria estar cheia de dinossauros mortos. Cheia. Se morreram em um dia ou uma semana, não importa. Teríamos milhões de dinossauros mortos na zona de impacto. Quantos dinossauros mortos temos ao todo na zona de impacto? Bem, cerca de... nenhum. Apenas 0. Nenhum só. É como a teoria de um crime que aconteceu depois da vítima estar morta. Já estavam mortos. Poderia ser outra coisa que matou os dinossauros? E se for, essa mesma coisa poderia destruir a civilização humana? Uma implacável onda de efeitos, causados por um meteorito do tamanho de uma montanha que caiu na área do México há 65 milhões de anos, extinguiu os dinossauros. Assim diz a teoria. Poderia estar errada? O problema das pessoas que defendem a teoria do impacto, às vezes, é que não conhecem plantas e animais e montam cenários que, infelizmente, não combinam com os registros fósseis ou com a moderna biologia. Segundo a teoria do impacto, a queda do meteorito causou a ocorrência de chuvas ácidas, que contribuíram para a extinção em massa. Se realmente foi assim, animais aquáticos ou batráquios deveriam ser os mais atingidos. Se fosse o caso, esta criatura não deveria estar viva. Como se vê, este animalzinho respira, é um sapo de árvores. E seus ancestrais viveram com os dinossauros há 65 milhões de anos.
Os anfíbios são muito sensíveis a condições ambientais. Por exemplo, a chuva ácida, porque eles vivem ou se reproduzem na água. Qualquer alteração entre eles seria um sinal de alerta. Isso indica que não houve chuvas tão ácidas, porque teriam rompido seu ciclo de vida totalmente. O sapo de árvores não é a única evidência que lança dúvidas sobre a teoria do impacto. Curiosamente, o que viveu e morreu após o impacto não segue um padrão. Tubarões se deram mal. A maioria foi extinta. Dentre os peixes, alguns sobreviveram, outros não. Crocodilos e alligatores sobreviveram. Um dos grupos que melhor sobreviveu foi o das tartarugas. 18 espécies de tartaruga marinha passaram a fronteira CT e uma tartaruga terrestre não sobreviveu. Viver na água ajudou, como no caso desta tartaruga alligator. Ela tem parentes distantes no período Cretáceo e, obviamente, sobreviveu porque está aqui. A sobrevivência de tartarugas também sugere que a Terra nunca chegou a se resfriar tão longamente como dito pelos defensores da teoria do impacto. Animais de sangue frio, como tartarugas e lagartos, não geram o calor do próprio corpo e, portanto, a maioria estaria condenada se ficasse sujeita a frio intenso. Seja qual for a alteração climática do fim da Era do Cretáceo, não bastou para congelar a tartaruga. Se não congelou a tartaruga, não congelou o tiranossauro, não é verdade? O clima pode ter mudado, mas não tão drasticamente como proposto pelos teóricos do impacto. Se esfriar de repente, muitos animais morreriam e seria um problema. Mas se o resfriamento demorar um longo período de tempo, eu acho que muitos animais se adaptariam. Outro pilar da teoria do impacto é que a escuridão acabou com as plantas, e isso resultou em falta de alimento para os animais maiores. Mas insetos também precisam de plantas, e eles quase não tiveram problemas. Há grupos de insetos como grilos, gafanhotos ou besouros que são muito expostos ao meio externo. E se algo tivesse vindo e varrido a vida da face da Terra, os insetos teriam sofrido. Mas parece que não. No fim do Cretáceo, todas as famílias de insetos viveram. Se um meteoro tivesse dizimado toda a vida da face do planeta, como poderiam os insetos existir ainda hoje? Há mais evidências em registros de fósseis de que o impacto não foi tão radical quanto dizem. É que alguns dinossauros sobrevivem até hoje. O que tenho nas mãos é um dinossauro vivo. Esta é uma cegonha de barriga branca, muito jovem, mas que vai crescer até ficar com 45 ou 50 centímetros. Quando dizemos que isto é um dinossauro, queremos dizer que o grupo dos dinossauros deu origem às aves. Eu entendo que alguém olhe para um Tiranossauro Rex e para um pombo e se pergunte como pode ser. Mas lembre-se de que há milhões de anos de evolução que separam as duas espécies. Temos evidências abundantes de que as aves evoluíram de um tipo pequeno de dinossauro carnívoro. As evidências vêm do formato dos ossos, de dinossauros com penas, e temos aves com dentes e caudas vertebradas. Então, isso explica muito bem a lacuna, a grande distância anatômica. Qualquer teoria tem de explicar por que a ave sobreviveu e os outros dinossauros não. A resposta não pode ser que um asteroide matou todos os dinossauros, menos este aqui.
Talvez os